Olá, meu nome é Ângela Leanati, você está no meu canal Sobreviver, seja muito bem-vindo e hoje eu gostaria de conversar com você sobre o que acontece no nosso corpo quando o nosso cérebro entra em pane por causa de uma crise de ansiedade. Então, gente, o que acontece realmente é uma pane nesse sistema, no nosso cérebro. Por quê? Porque o transtorno de ansiedade, ele pode acarretar crise com sintomas por todo o nosso corpo. Então são coisas, por exemplo, como um vazio no peito, uma sensação de perder o domínio do próprio corpo e até mesmo sentir que a gente pode morrer a qualquer momento. E tudo isso acontece calmamente em um lugar seguro, como por exemplo o sofá da sua casa. Então esses sintomas que eu descrevi agora são comuns em uma crise ansiosa, que possui uma forte característica do transtorno de ansiedade, a incoerência. Por quê? Porque muitas vezes o medo do futuro ganha um tamanho desproporcional ao problema possível. Então esse tipo de crise, ele é o ápice do descontrole emocional gerado pelo distúrbio e o indivíduo não precisa necessariamente estar em um cenário caótico. Então nesse momento é muito importante e é preciso tentar ficar calmo, respirar fundo, esperando que a crise passe em alguns minutos. Não há remédio para as reações do corpo, como essas palpitações e tremedeiras, já que o problema é muito mais além. E para acabar com a ansiedade é preciso ir na causa, onde se originou o fator estressante. Então é muito importante a gente ensinar para as pessoas como lidar com a ansiedade. E é importante também lembrar que os sintomas eles variam de pessoa para pessoa, mas eles podem ser mais ou menos assim como eu vou relatar agora. Ao menos 10 desses sintomas podem acontecer durante uma crise. O primeiro deles diz respeito à respiração, que pode ficar curta e rápida durante uma crise de ansiedade, porque ela tem uma ligação direta com o ato de respirar. Então, durante o período, há um bloqueio no peito, na parte onde ficam os pulmões. E é por isso que a respiração fica desregulada e geralmente se torna rápida e curta. Então, a dificuldade de respirar, ela recebe o nome de dispneia. Em segundo lugar, pode ocorrer a dor de cabeça. A sensação de perigo que a ansiedade dispara no cérebro faz com que o nosso sistema nervoso acelere o seu funcionamento. E isso, devido a um aumento do fluxo sanguíneo, pode surgir uma dor de cabeça. Além disso, é comum também que a pessoa apresente falhas na memória, dificuldade de concentração, mas é somente devido a esse funcionamento desregulado da mente em crise, né? Bom, em terceiro lugar, pode acontecer também o suor frio. E transpirar em excesso pode ocorrer mesmo em dias frios. Isso acontece porque há uma estimulação dos vasos simpáticos e as glândulas sudoríparas, elas produzem mais suor. Então a transpiração ela pode ser generalizada ou concentrada em algumas partes do nosso corpo, como por exemplo as mãos, os nossos pés e as axilas. Em quarto lugar, pode vir um sintoma da boca seca, que também é conhecido por xerostomia ou hipossalivação. Porque ficar com a boca seca acontece durante a crise, porque essa crise provoca alterações na liberação dos hormônios adrenalina, noradrenalina e acetilcolina. Além disso, como a respiração é ofegante, pode acontecer da pessoa começar a respirar pela boca, o que pode aumentar ainda mais a sensação de boca seca. Em quinto lugar, o sintoma das pupilas dilatadas. Porque em um sinal de perigo que está por vir, as pupilas elas se dilatam no momento do medo. Então você já deve ter reparado que uma pessoa com medo fica com o olho assim meio arregalado e as pupilas ficam dilatadas, né? Um sexto sintoma é a sensação de taquicardia e de coração acelerado. Isso é um dos sintomas que mais assusta as pessoas, porque pode levar a acreditar que a pessoa está tendo um infarto. Então, no caso da crise de ansiedade, isso não passa de uma resposta do coração ao metabolismo acelerado. Não há infarto, mas é esse o sentimento que a pessoa tem.
Um sétimo sintoma é a paralisação. Então, a crise pode ser tão aguda que paralisa o indivíduo. Então, esse indivíduo ele não consegue ter forças para sair de casa, então ele começa a fazer tudo no automático, sem ter ânimo, sem se empenhar nas tarefas cotidianas, ele fica realmente prostrado. Um oitavo sintoma são náuseas, que por um momento o trabalho do nosso estômago ele para. E isso é um tipo de reação do organismo iniciado por uma descarga de hormônios. Em nono lugar, temos os tremores. Então, a grande liberação de hormônios interfere no controle do corpo e por isso os nossos pés, as nossas mãos e as pernas, eles podem ficar bastante trêmulos. Por último, os músculos tensos. Então, o disparo de hormônio é a mensagem de um risco iminente pelo cérebro, faz com que os nossos músculos eles fiquem rígidos, como que seu corpo tivesse preparado para um ataque ou fuga. Em algumas crises, a rigidez é tanta que pode provocar dores principalmente nos ombros e pescoço, que costuma ficar muito tenso. Então, esses 10 sintomas, eles acontecem durante uma crise de ansiedade. É muito importante a gente ter a consciência de que isso pode acontecer e pode se reverter tempos depois, minutos depois. Mas a crise, ela não tem um prenúncio. Então, ela acontece de uma hora para outra e isso assusta o indivíduo. É importante manter a calma, respirar, se concentrar. Então, eu espero que eu tenha ajudado você com o vídeo de hoje e espero também a sua próxima visita. Beijo, tchau!